Piau e Tinga, orgulho dos nossos conterrâneos. No gramado amarelo encanta, o verde e o pendão da esperança. São cores da nossa bandeira, tu és equipe altaneira brasileira. Primeiro eu gostaria de perguntar, os três, um dos três que achar melhor, primeiro se apresentarem, né? E perguntar, como é que está o Estanciano hoje? Eu falar primeiro? Pronto, aqui é Araújo Júnior, boa tarde Rodrigo, boa tarde Raimundo Melo. Quero mandar uma boa tarde também para o seu pai, Beto Melo. Tá lá ligadinho. Eu vi, quando cheguei aqui, eu ouvi ele dizer, daqui a pouco eu volto a ligar para fazer uma pergunta a Araújo. Beto Melo, fica à vontade. E primeiro eu queria fazer uma pergunta a Beto Melo e a todos os vascaínos. Se cair 4 vezes, pode pedir música. Se pedir música, ontem o Fantástico ficou devendo, né? Mas tem que pedir música no Fantástico, não onde for. Eu fiquei assistindo o Fantástico até o final para ver se não teve esse negócio de música ontem. Eu acho que é só 3 vezes. O editor lá é vascaíno. Rapaz, foi uma coisa. E boa tarde a Sidney, presidente do Estanciano, boa tarde a Dedé, né, Dedé? Desculpa as brincadeiras, mas é assim mesmo, futebol é assim, a gente brinca sempre, né? Dedé, eu quero apresentar aqui o Dedé antes de tudo. Dedé é o nosso gerente lá de futebol, é quem coordena lá as coisas, e eu fiz a questão de, ao receber o convite, eu quero agradecer também pelo convite, em convidar o Dedé e convidar também o Sidney, quem está vivendo o dia a dia do time. A gente faz parte da diretoria, mas a gente sabe que como o time é um time pequeno, a gente não tem assim, a disponibilidade de estar diretamente ali, o dia a dia, a hora. E eles estão mais ligados, por isso que eu trouxe, convidei e eles também aceitaram. Sem problema. E vim aqui no programa. Eu quero também aqui cumprimentar o filho de Saviano, o Isaac, né? Que está aqui vestido também com a camisa bonita do Flamengo. E dizer, Isaac, você escolheu o time certo, né? Vamos ser campeão. Não seguiu os passos do avô, não. Mas parece que, não seguiu os passos do avô, mas parece que vai seguir nessa questão do rádio, porque quando ele veio acompanhar um programa de rádio, é porque já tem algum interesse na questão de ser radialista. Um pouco antes, Araújo, desculpa lhe cortar, um pouco antes de você tá chegando quando Rodrigo foi lhe recepcionar, eu estava conversando com meu pai sobre isso, falando que a culpa de eu estar no rádio de hoje é de meu pai, que quando era moleque, eu acho que mais novo do que Isaac, me levava para a Esperança. A Esperança, né? Isso, Então, eu quero dizer, antes de tudo, que radialista é uma profissão muito boa, mas em termo financeiro não é muito lá essas coisas não. Mas, voltando aqui para o futebol, eu vou passar já para o Sidney, mas eu quero só dizer em minhas palavras que o Estanciano vem aí aos trancos e barrancos, né? Mas vem disputando as competições. Desde quando que desceu para a segunda divisão, vem disputando aí a segunda divisão. Aí as pessoas podem perguntar, e por que não há uma divulgação maior? Né? É porque também a gente não encontra um espaço maior. Se você tiver como ideia, somente alguns programas de esportivo aqui em nossa cidade. Tem na Rádio Esperança, mas é um programa que fala muito na questão do futebol amador, né? Mas já recebemos convites também. Aí a questão do horário também para a gente adequar e ir lá. Hoje eu estou aqui também porque estou de férias, se eu não estivesse de férias não ia nem, a depender do horário também, talvez nem estivesse aqui hoje. Mas porque você também trabalha na nossa coisa, né? E eu estava trabalhando justamente nesse horário. Mas como estou de férias, né, estamos aqui e é com muito prazer que estamos aqui, né? Então o Estanciano vem disputando tanto o sub-15, sub-16, sub-17, 18, 19, o Campeonato Sergipano também da segunda divisão, tentando voltar para a primeira divisão. Todo mundo sabe que é uma tarefa árdua, você sabe, como você disse, muitas loucuras, né, a gente faz, o torcedor faz, a diretoria também faz, sim, todos nós fazemos. E quando a gente vai para os estádios, às vezes, aí sobra aquele fogo, e por loucura a gente acaba, às vezes, xingando o jogador, às vezes xingando a diretoria, às vezes xingando o juiz. Eu queria dizer... Aquela euforia de torcedor. Euforia de torcedor. Torcedor é assim, né? Torcedor, quando o time ganha, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, é excelente. Pronto, agora mesmo. A gente acho que no início do campeonato, a gente com o Flamengo não estava nada bem, né? O pessoal do Vasco estava eufórico, porque o Vasco começou o campeonato na primeira colocação. Sim. Né? Foi 4 rodadas. Isso. E aquela euforia tal. 4 rodadas foi, André. E eu sempre dizia, quem tem as pernas curtas, sai na frente, né? Então, veja, aí a gente tem aquela euforia, a euforia de torcedor, a euforia. Isso, se o Flamengo não tivesse hoje onde está, Rogério Ceni não prestava, Gabigol não prestava, o Bruno Henrique não prestava, que
realmente no início Eu já os cheguei dois com o estavam mal, né? Mal, não Bruno foi a Henrique mesma. ainda não está na sua perfeição, como Não. estava em 2019, né? Não foi a mesma coisa do ano passado. Né? Isso. Então, o futebol é isso. E por isso que o futebol é uma paixão mundial. Né? A gente se apaixona, a gente tem raiva. E eu muitas vezes saí do campo, eu dizia até assim, Sidney, eu não venho mais não quero mais, não vou nem narrar futebol. Eles, rapaz, é assim mesmo. É assim mesmo. E ele que tem um temperamento forte, né? Eu conheço. Ele mesmo com raiva, vai dizer, não, é assim mesmo tal. E aí o Nádio também, rapaz, não, tem que narrar, vamos transmitir o jogo. A gente conseguiu transmitir os jogos até pela internet, pelo YouTube. Transmitimos pela rádio, a Rádio Net, mas a gente não tinha o espaço como tivemos quando era a Ilha FM, que a gente tinha um programa de esporte ao sábado e conseguia transmitir os jogos em um horário comprado, que nós compramos o horário para transmitir os jogos do Estanciano naquela época em que o Estanciano fez bonito, né, no Campeonato Sergipano, não foi campeão, mas chegou a ser vice-campeão, disputou a Copa Nordeste, disputou a Copa do Brasil, disputou o Campeonato Brasileiro da Série D e que eu tive a grata satisfação também de assistir um jogo e narrar lá direto de Teresina, no Piauí, lá que perdemos inclusive o acesso para a Série C naquele dia, porque foi expulso um jogador do Estanciano, um jogador até um garoto calmo, né, jogava no meio campo, o Clóvis, jogava no meio campo por causa de uma falta lá. E a gente fica, às vezes, na dúvida nessa questão de arbitragem, né? A gente fica na dúvida. Eu sei que o Clóvis foi expulso e por causa da expulsão do Clóvis, eu acredito que foi por isso que o Estanciano perdeu lá em Teresina e perdeu a oportunidade de ir para a Série C. Mas é isso. E o Estanciano tem participado das competições, dos campeonatos, do Campeonato Sergipano, tentando voltar para a primeira divisão, mas tem feito também um trabalho muito bonito, um trabalho de base, muito bonito, e que daqui a pouco o Dedé vai passar para vocês como é que está a situação para esse ano de 2021. Né? Em 2020 participou também, mas 2021 ele vai passar para a gente. Deixa eu passar aqui o microfone agora para Sidney, que vai falar um pouco aqui com a gente. Presidente do Estanciano, né? São 17 horas e 19 minutos. Agora vamos falar com o presidente do Estanciano, Sidney Araújo. Seja bem-vindo, Sidney. Sidney, que eu pensava que Sidney era botafoguense. E acabei tomando uma surpresa aqui que Sidney é flamenguista, né? Boa tarde, Raimundo Melo, boa tarde, Raimundo Soares, Araújo, Isaac. É um prazer imenso estar aqui, sabe? Um prazer imenso estar aqui, uma satisfação muito grande. E eu sempre digo, e o orgulho de ser sergipano e o orgulho de ser estanciano. Um orgulho muito de ter nascido nessa terra maravilhosa. Mandar um abraço para o seu pai, meu amigo, Beto Melo, uma pessoa que fomos criados juntos. Né? E a vida continua. Estamos aí com o Estanciano Esporte Clube, lutando de todas as formas, né? Com a categoria de base. É o Sub-15, Sub-17, o Sub-20, Sub-23 e o feminino. Quem comanda o feminino é Nathalie. Sim, Nathalie. Filha do nosso amigo Coimbra. Né? São quatro categorias e mais uma equipe feminina. Feminina. A parceria, no caso, Sidney, a parceria que teve em 2019 com a turma de Nathalie vai permanecer em 2021. Claro, é tentar melhorar, né? Então, a Nathalie tem uma grande competência. Eu queria agradecer aqui também, posso falar aqui? Pode. Fica à vontade. A Sugip, né? Livre. Estão falando que eu sou feio, o resto. Agradecer a Sugip, a doutor Ivan, pela pessoa que sempre nos ajudou a estanciar. Toda vez que eu bati na sua porta, ele sempre nos atendeu. E estamos aqui hoje, lutando, se apresentando agora no dia 5 de fevereiro, com a categoria de base Sub-15, Sub-17, Sub-20, depois Sub-23. Pela primeira vez, a estação vai uma categoria Sub-15, que eu acho que é o momento dessa garotada de Estância, onde tem grandes jogadores, Rodrigo, aqui em Estância. Muitos jogadores bons de futebol, jogadores que a gente pode realmente, mais tarde, Estância, mandar esses garotos aí para o futebol do mundo, que é o mais importante. A luta é grande, mas eu tenho um agradecimento muito grande ao Estanciano e ao Santa Cruz. É simples. O primeiro time que eu disputei foi para o Santa Cruz, né? Meu pai, saudoso meu pai e minha mãe. A minha mãe trabalhava na tecelagem, né, do Dr. Jorge, e meu pai trabalhava na parte mecânica, de torneiro mecânico, né? E eu, naquela época, o meu pai e minha mãe não tinham condições de botar uma babá
né, que meu avô disse, quem casa, que tem que ter casa, responsabilidade. Você sabe que meu avô é da ditadura militar, tenente Vasco. E eu ficava com meus avós. De lá pra cá eu fiquei com ele até hoje, que me criaram. E meu pai e minha mãe foram embora para o Rio e ficaram por lá, se enterraram por lá. Então eu tenho um agradecimento muito grande ao Santa Cruz. Foi o meu primeiro clube, né? Minha primeira chuteira, quem me deu? Dr. Jorge Prado Leite. Minha primeira chuteira, quem me deu? Dr. Jorge Prado Leite, eu e Joãozinho, o filho do saudoso João Seco. Quem me levou lá foi o finado Aloysio Baé, nas categorias de base. E depois eu me transferi para o Estanciano, aonde eu torcia muito por esse clube, pelas cores. Né? E ele me projetou nacionalmente, Arlindo. O que eu tenho hoje, eu agradeço ao Estanciano Esporte Clube e ao Santa Cruz. Sidney, só peço um rapidinho que temos voltou, né, o participante, como ele prometeu, ele cumpriu, está cumprindo. Beto Melo, meu velho pai, está no ar. Boa tarde, Beto Melo. Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde, Araújo Júnior, grande colega de rádio aí, começamos juntos na Rádio Esperança, e ele continua nativo aí, parabéns a Araújo. A Sidney, como ele disse que nós fomos criados juntos, aqui ao lado do CESP, onde o pai dele foi também grande jogador, Pepe, e também o tio dele, Jackson, e também Vasquinho, e o avô dele era o Tenente Vasco. Então, sim, eu conheci desde menino, aí fomos criados juntos aqui. E eu quero dizer, eu tive conversando com algumas pessoas a respeito do Estanciano, eu era torcedor antigamente do Santa Cruz, mas acharam por bem acabar com o Santa Cruz, hoje o meu time de coração de distância é o Estanciano. Então, eu tive conversando com algumas pessoas a respeito do Estanciano e sobre a direção do Estanciano. E que eu quero, muita gente critica Sidney, mas eu defendi Sidney de uma parte, porque muita gente critica, mas ninguém tem a coragem que Sidney tem. De pegar o Estanciano, quebrar, sem dinheiro, não tem apoio de ninguém, e por que eu atesto que falo? Não pega o Estanciano para botar para frente, só sabe criticar. Então, se eu tiro o chapéu pela sua coragem, pelo seu amor que você tem ao Estanciano, como você também é filho de Estância, e o amor está acima de tudo, e eu digo o seguinte, eu espero que o Estanciano venha a alegrar os nossos estancianos. E uma pergunta que eu ia fazer a Araújo Júnior, você pode também responder, se é o presidente, como também o Dedé. Quais as empresas aqui, particulares, mas os Estados Unidos, não, as empresas, as indústrias de Estância que estão ajudando o Estanciano ou que vão ajudar? Essa era a minha pergunta, porque muita gente só sabe cobrar, muita gente sabe criticar, mas ninguém sabe colaborar, ajudar para o esporte. Por que ajudando o esporte? Porque é o time que vai botar o nome de Estância no todo o estado e também em todo o Brasil. Então, o esporte, sim, as empresas deveriam colaborar. E outra, e não é despesa não, viu? É retorno, porque o próprio clube faz propaganda da indústria que está apoiando. Ô pai, e um grande retorno, ô pai, e um grande retorno. Porque quando um time bota um nome, uma marca numa camisa, que roda todo esse estado, é televisionado, as redes sociais aí que não é brincadeira, é um grande retorno de mídia. E Araújo sabe muito mais do que eu sobre isso. E o que acontece, e além do mais, as empresas que ajudam um clube desse, vai tirar dos impostos, tira de solta dos impostos. Então, eu seguinte, dá de parabéns, Sidney, pela sua coragem. Eu espero que o comércio de distância, as indústrias comecem a olhar o futebol de distância com outros olhos em ajudar. Porque tem o seguinte, porque sem esporte a gente não tem alegria. Porque a única alegria que resta para o nosso é o esporte. E Araújo, parabéns ao Dedé aí, e com certeza vocês vão sentir dificuldade, mas faça uma visita aos donos de indústrias aí tudo, para que eles possam colaborar. Tá? Parabéns, a gente já chega, também muito espaço, e dizer, Araújo, você é gente, viu? Um abraço. Valeu, Beto Melo, obrigado, Araújo. Ó, por causa disso, quase que você pegava uma suspensão lá, viu? O grande Beto Melo. Beto Melo, um abraço para você.
eu quero, o Sidney disse, não responda. O Sidney passou para mim aqui para responder. É porque é o seguinte, a gente sabe, e na política tem muito isso. Na política tem uma coisa que é da seguinte maneira. Quando você não quer votar no candidato, aí você encontra um defeito no candidato. Você coloca qualquer defeito que é para você não votar. Isso. O cara pede o voto, não vou votar por causa disso, aí não vota no candidato. Bem assim acontece com a questão ou com outras questões, como por exemplo, patrocínio. Hoje a gente tem corrido, hoje não, e sempre, né, desde aquela época que o distanciamento estava no auge, a gente corre atrás das grandes empresas. Aí elas vêm com a desculpa. E qual é a desculpa? Tem todas as certidões? Não tem. Distanciando falta certidão trabalhista. E por que falta certidão trabalhista? É por causa da direção atual? Não. E sim, mas a direção atual tem trabalhado para poder ver se consegue essa certidão trabalhista, porque são vários jogadores que entraram na justiça trabalhista, às vezes por causa até de 100, 200 reais que ficaram sem receber, né, de diretorias passadas, e aqui a gente não quer culpar ninguém por causa disso, porque a gente sabe também das dificuldades que as outras diretorias passaram, porque não é fácil. O jogador come 4 vezes por dia, e você imagine um time ter 30 pessoas dentro de uma sede, como o Distanciando tinha, e sem faltar comida, né? Pelo menos isso não faltava. Podia até faltar dinheiro para pagamento de salário, porque também era naquela época, né? Via a federação, a prefeitura passava para a federação fazer o repasse, e aí às vezes demorava o salário do jogador. E uma coisa que vocês não sabem, eu vou contar aqui uma história da Série D. Eu acho que não sei se a torcida do Distanciando sabe. Na Série D, assim que terminou o Campeonato Sergipano, o Distanciando foi para a Série D, Campeonato Sergipano. Sim. Então, a gente foi convidado para uma reunião, eu, Sidney, Nádio e doutor Cristóvão, na casa do prefeito Carlos Magno. Essa reunião era para saber quanto a prefeitura poderia patrocinar o Distanciando na Série D e, consequentemente, naquele ano que disputaria o outro Campeonato Sergipano. Certo? O Série D foi no mesmo ano, não foi? No mesmo ano. Foi. Chegando lá, precisa ser feita uma planilha. Não, a planilha está aqui, está pronta a planilha. Aqui a planilha. Olhou, e naquela época o prefeito disse, era 70, se não me engano, 70 mil por mês, não era? 45 mil por mês. E ele olhou e disse, e dá? Aí a gente sentado, e Sidney disse, dá, eu aí corro atrás de patrocínio, dá. E, rapaz, não dá não, dá. E eu ali me queimando, assim, dizendo, não, deixa ser a prefeitura que vai bancar, então deixa ele. Quiser dar mais, querer dar mais, né? Venha. Dá, e você, não, dá. E disse, não, então tá bem, tá fechado. Ótimo. Saímos dali ciente de que seria repassado esse dinheiro. Faça o time. Então o Sidney começou a planejar e a pegar os jogadores para fazer o time da Série D. E eu não esqueço e digo, aquele time era o melhor time que o Distanciando montou nos últimos tempos. Se aquele time ficasse, ia ser campeão sergipano do ano. Porque fizeram uma boa apresentação na Série D, o Distanciando foi bem na Série D. Inclusive, como eu falei, perdemos lá em Teresina por River, que até o torcedor lá do Flamengo do Piauí, quando a gente entrou no avião, aí a gente entrou, o pessoal entrando, ele disse, o time, que time é esse? Eu falei, o time Distanciando a distância. Aí vieram jogar aí, a gente foi. Jogou com quem? Ele disse, jogou com o River. Ele disse, ganharam ou perderam? Aí a gente disse, perdeu. Ele disse, mas rapaz, você vem aqui para Teresina para perder pro horrível. Que ele era torcedor do Flamengo, né? Flamengo lá do Piauí. Então, o que aconteceu naquele ano? Naquele ano aconteceu, primeiro mês, que era a questão do repasse. Repasse salarial, né? Quanto? Nada, 0. Segundo mês, 0. E aí era aquela coisa toda e tal, não, porque está devendo, o jogador está fazendo greve e tal. Motivo até de chegar lá em Teresina, jogadores sem. Aí teve que se fazer, naquela época, Sidney doido, acabou tendo que fazer um adiantamento com a pessoa para poder pagar, porque senão os jogadores. 110 mil para pagar com juro, porque senão os jogadores não iam para campo, e aí era uma oportunidade do Distanciando representar bem a instância. Era preciso ter esse dinheiro para pelo menos dar uma injeção dos jogadores para poder eles irem para esse jogo. E vocês pensam outra coisa, a CBF ela só dá o transporte, o ônibus até 700 quilômetros, se não for depois de 700 quilômetros era avião.
Veja o que aconteceu. A gente saiu daqui de Sergipe para Teresina. Saímos aqui 3h30 da manhã, não foi? 3h30 da manhã. Aracaju, Salvador, São Paulo, Teresina. Em São Paulo a gente ficou lá, tinha que almoçar. E aeroporto, não tinha como sair em São Paulo, né? Aeroporto é caro o almoço. Sim, a gente foi lá, eu fui, negociei com o cara do restaurante, ele só queria um valor lá. Sidney foi, negociou e conseguiu um preço mais barato, depois, né, de muita conversa, e almoçaram lá. Quem pagou? Sem ter, distanciando, pagou, sem ter, né, sem ter o dinheiro, sem ter o recurso, porque não tinha nada. E agora eu volto à questão do salário. Salário nada, zero, por enquanto. Por isso que o jogador vai fazer greve, vai fazer não sei o quê, porque não estavam recebendo. De repente teve que fazer isso aí para poder dar um tantinho a um tantinho a outro. E eu não tiro o mérito dele, dos jogadores, e também digo o seguinte: quando chegou lá em Teresina, aquele jogo que era tão importante para o Estanciano, porque se o Estanciano ganhasse, ia para a Série C, e à noite os jogadores, até quando eu lembro, até me emociono, porque os jogadores queriam se reunir para poder não ir para o jogo. Vamos jogar, ou paga o salário da gente, já estavam lá em Teresina, ou paga o salário da gente, ou então a gente não vai para o jogo. E agora? O que fazer, né? O que fazer? Então, aí Sidney a gente conversando lá no hotel, eu disse: não, Sidney, chama os jogadores, bate um papo com os jogadores, né? Sim. E mostra para eles que é importante para o Estanciano, é importante também para eles, porque é o nome deles que vai estar, né? Se subir, quem subiu? O jogador tal, fulano tal. É bom para o Estanciano, é bom para a Estância, é bom para todo mundo. Então, na conversa, os jogadores acabaram indo para o jogo e perderam até. O gol foi de longe, né? Eu disse: não, foi o goleiro, mas não foi. Eu acho que não, acho que ali foi porque a gente jogou com um homem a menos. Você fazendo esses relatos, pelo menos é importante essas informações. Eu nunca tive, eu não sabia desses poréns que aconteciam internamente, porque eu estava na torcida e tudo mais. Mas vamos aqui rapidinho nas suas redes sociais. Aqui Mário Dias está nos acompanhando aqui pelo Facebook, Marazu, e fala bem assim: Cláudio Hiroshi, né, que são sócios ali na Taboca, está triste com o tetra do Vasco da Gama. Ricardo Gomegume, boa tarde, meus queridos, vamos que vamos. Romário, saudações rubro-negras. Aí Romário volta aqui, Beto Melo é vascaíno, aí bota umas risadas. E também estamos aqui com Ilza Santos, ela fala assim: boa tarde a todos, parabéns pelo programa, feliz por finalmente ter notícia do nosso canarinho. Pena que estamos ainda na segunda divisão. Queria saber. Igual o Vasco, né? Isso, na segunda divisão. É verdade, queria saber quem serão os treinadores esse ano do profissional e da categoria de base. Teremos condições de ver o Estanciano grande novamente? E também vamos aqui, meu pai voltou rapidinho, disse que só tem uma pergunta rápida para fazer a Sidney. Fica à vontade, Beto Melo. Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Já estou avisando já. Não, o senhor manda. Eu quero dizer a Romário e Araújo de que eu já confessei em público de que eu torço pelo time do Nordeste, não torço pelo time nenhum do Sul, porque não conheço o time do Sul, eles não me conhecem, e daqui do Nordeste, certo, eu conheço. Por sinal, a minha pergunta é o seguinte: eu quero pedir a Sidney e Araújo, e também Dedé, e também fazer da direção aos três. Não é possível que dentro de três vão querer me negar. Isso aí eu sou pidão. Porque quando eu trabalhava na Corrimã, na Rádio Esperança, junto com o Araújo, que o Santa Cruz estava na ativa, eu ganhei uma camisa do Santa Cruz oficial pelo Washington Santana, que era o presidente na época do Santa Cruz. E agora eu quero uma camisa oficial do Estanciano como presente. Vocês podem me dar essa minha pergunta e um cheiro de coração para todos. Sem nunca de bico, viu, Sidney? Não, tranquilo, você merece. E por sinal, até bom essa pergunta. Eu estava conversando com o André, nosso gerente de futebol. Além de ser novo, tem uma grande competência esse garoto, muito Quantos anos? competente. 22. Muito competente mesmo. E aí o seguinte, eu conversando com o André, esse ano o Estanciano, ele fará 65 anos, né, Araújo? Isso, 65. Isso aí eu tô ligado. 65, dia 14 de julho, né, de 1956, né? 56. Nós vamos fazer umas camisas de comemorativas. Já deixei uma reservada para mim. Pode seguir R$1.000 eu pago. É um jeito, Rodrigo, eu sei que o dinheiro está escasso para todo mundo, para todos nós, está difícil.
Eu tenho conversado muito com os presidentes do clube, time pequeno, eu vejo o sofrimento que é. Essa pandemia veio realmente para acabar com todos nós mesmos, né? De todas as formas. Mas Deus é grande. Então nós estamos com esse projeto, né? De fazer essas camisas de comemoração de 65 anos de idade, para começar a vender e juntar o dinheiro. Porque o campeonato esse ano vai ser 9-8. Antigamente, como tem uns 3 meses atrás que vai ser cobrindo na Federação Milton Dantas, eu falei, pô, meu tio, se o campeonato é sub-23, por que bota 3, 4, 5 acima da idade? Isso não existe. Se é sub-23, tem que ser sub-23. E ele concordou, né? E o campeonato vai ser realmente sub-23, 9-8. Então nós temos uma base muito forte. Jogadores realmente de alto nível. E temos que trazer uma espinha dorsal. Temos que trazer uns 5, 6, 7 jogadores, 9-8, para fazer aquele famoso pacote. Rodrigo, vou te dar R$1, Dedé, vou te dar R$1, e assim vai. É o único jeito que tem. Nós conseguimos realmente colocar o Estanciano de volta. Certo? Vendendo camisas. Vou fazer o Dedé, que está com o Araújo, fazer os ofícios, mandar para as empresas, né? Para ver o que eles podem trocar em mídia. Eu vou te ajudar, você vai ter uma troca. Além desse projeto das camisas, Sidney, vocês têm algo a mais em mente para poder movimentar os cofres do clube? Olha, Rodrigo, por enquanto não, porque tá difícil assim, em relação a você quer fazer uma feijoada, quer fazer um show, que Araújo tem condições de fazer uma aglomeração, então nós temos o povão da cidade. Se o povo realmente quiser nos ajudar, nos ajude. De alguma forma. Seria bom que os empresários, né, tomassem pegassem a causa, colocassem justamente. Seria uma boa, né, para o clube estanciano. Porque é o time da cidade, é o único time profissional da cidade, é o estanciano, né? O Santa Cruz já não existe mais, só o nome. Sim. Então só tem o estanciano. É um time de tradição, é um time realmente que o pessoal adora o estanciano. O que falta agora é as pessoas realmente se juntarem e tentar realmente levantar o clube de volta, né? Através de ofício, vou fazer os ofícios, vou nas empresas, né? Vou procurar a prefeitura, vou procurar todo mundo, né? E realmente para ver a possibilidade que ele possa realmente nos ajudar. Vou fazer uma pergunta como torcedor, né? Como torcedor do Estanciano, que você sabe muito bem, eu sempre acompanhei o Estanciano na arquibancada. Ainda faço parte da torcida Canário Show, da TCC, que está bem resumida, que é natural, que quando o time está lá no evento de poupa, meu Deus do céu. Isso é normal. Não para, quando eu ia para os jogos para viajar, era 2, 3 ônibus. E às vezes não dava conta. E hoje em dia a gente não está enchendo nenhum Fusca. Isso faz parte. Isso aí eu compreendo, é um processo. Um grupo que era uma briga para entrar, e hoje em dia a gente está brigando para ver quem quer entrar. Né? Isso é natural. Mas continuamos na TCC, fiz parte das diretorias, cheguei à presidência e tudo mais. E é natural, porque torcida, time mexe com emoções, é dentro do que Araújo colocou antes. E quantas vezes fora, Sidney! Várias vezes. Claro, eu sei que alguns amigos nossos e amigas da torcida iam para a questão pessoal, queria, né? Às vezes queria para os confrontos direto, tudo aquilo ali, eu sempre falei, não, pelo amor de Deus, o quê? Mas sempre cobrei, sempre procurei melhoras, eu xinguei vários jogadores, faz parte. Mas fora da bancada, a história é outra. Não dá para ir, né, eu não levo para o pessoal. Mas sempre houve algumas indagações da torcida, que eu vi uma certa lógica em algumas indagações. Uma delas eu gostaria de passar para vocês aqui. Primeiro, vários questionavam que queriam ser sócios do Estanciano e sentiam algumas dificuldades. Quais são os viés, quais são os meios para ser sócio? Tem outras indagações que era sobre o estatuto, que o estatuto não estava de acordo com a CBF e que não sei o quê, né? Se isso é verídico, se não é, se o estatuto está de acordo com as regras da CBF. E outra questão é até focando dentro da pergunta da companheira Ilza que fez aqui. Certo, estamos aí com Dedé, André, né? Meu pai já ligou já falando Dedé, porque Vascaíno também, né? Já foi na intimidade. André, Dedé, popularmente mais conhecido como Dedé. Eu trabalho de base, mas o profissional,
Por mais assim, eu acompanho o trabalho de base, mas o que motiva, em termos para a torcida voltar para o Francão, é o profissional, né? Acompanhei a galera do esporte feminino, de base, já fui para Lagarto, já viajei muito, para Tubias, acompanhando a galera da base, sub-20 e tudo mais, mas o profissional que de fato movimenta o esporte local, né? O que de fato leva a galera para dentro do estádio. E aí, como é que vocês estão visualizando isso? E outra coisa, como é que está a diretoria do Estanciano em se aproximar novamente da torcida? Não sei se consigo lembrar de todas as perguntas, né? Tranquilo. Mas qualquer coisa eu repito para o Não, tranquilo. Olha, em relação ao estatuto do clube, está dentro das normas da CBF. Tranquilo, entendeu? Em relação ao sócio-torcedor, eu tenho que conversar sobre isso, porque o sócio é sócio. Aí eu perguntei assim, aí o pessoal, mas você vai dar em volta em troca em o quê? Ser sócio do Estanciano, o que tem em troca? Porque o cara quer ser sócio, ele quer em troca alguma coisa. O amor pelo time, um exemplo. Aí, alguns, vamos dizer 10%. Mas se você quer sócio, ele tem que ter uma piscina, ele tem que ter um lazer, um clube. Que nós, até na época da ABB, né, Araújo? Nós queríamos fazer essa associação, justamente com a ABB, é uma parceria. O cara era sócio, justamente. A pessoa era sócio do Estanciano e ele tinha como frequentar as mediações da ABB. E ali, vamos dizer, R$10, exemplo, R$10. 5 ficaria para a ABB e 5 ficaria para o clube. Ele teria alguma situação, né, em relação a isso. E tentar com algumas empresas os descontos. Empresas, supermercados, em lojas, enfim, em geral. Mas o Estanciano não tem estrutura para isso. Vamos ser realistas, não tem estrutura para isso, né? Em relação, quando fala em profissional, você tem teu filho aí, não tem? Sobrinho, né? Então, ele tem que ter uma base família. Sim. Base familiar, né? Porque sem base não vai para canto nenhum. Então é a mesma coisa no clube de futebol. Tem que ter base, tentando de alguma forma fazer algum jogador mais ou menos, para tentar negociar esse atleta, para que o Estanciano venha investindo nos profissionais e na base. Tudo é pela base. Pô, o Estanciano não tem um campo de futebol. Tinha aquele Cruzeiro lá, que hoje está lá, cheio de mato. Que ainda está judicialmente com uma Padre Maria. Justamente. Né? Tem um campo nem para treinamento. Nós temos o Francão, né? Nós temos uma parceria aí com o Estado e com o próprio Djalma de Coqueiro, que é uma pessoa sensacional, com o campo do batalhão, com o Castro, e o doutor Ivan, que libera o campo para treinamento. Aí você me pergunta, doutor Ivan, ele liberava o campo a semana toda lá, se ele quisesse. Mas o problema todo é o seguinte, nós moramos no bairro Alagoas, ali na rua do prefeito, na rua da SAMU. Aí eu vou pegar 30 moleques para vir caminhando de lá até a Santa Cruz. Como é que vai ser? Se o Estanciano tivesse um ônibus, botaria todo mundo dentro, né? E aí também tem as outras coisas para trazer: bola, estaca, cone, tudo, gelo, tudo isso. Sim. Então nós temos que tentar formar uma estrutura. Claro, é evidente que a gente quer disputar o profissional, não tenha dúvida. Vamos fazer de tudo esse ano, de tudo, Roberto, fazer de tudo, para colocar o Estanciano realmente na elite do futebol. Né? Sabemos que realmente vai ser uma grande batalha, principalmente por esse ano tá aí, meu amigo, da pandemia, né? A gente bate ali, bate lá, tal, fecha a porta, não abre a porta, mas nós estamos indo. Os times de renome nacional, Flamengo, Vasco, Corinthians, estão tendo dificuldade nessa pandemia. E imaginem para um time do Nordeste, de Sergipe, do interior de Sergipe. Eu sei que não é complicado. Mas infelizmente nosso programa tem que terminar pelo menos 3 minutos antes das 6 horas, tem a hora da Ave Maria. São 17 horas e 53 minutos, 54 já fechando. Rapidinho aqui, Fábio Francão ligou para tirar gracinha, dizendo que o Internacional que vai ser o campeão. Valeu, Fábio Francão, pela audiência. Edgar Souza está aqui. Melo, Flamengo, como sempre, contando com a ajuda do árbitro. Não foi assim não, não é bem assim não, viu? Mas vamos lá. Sim, continuando o Sidney Araújo, André. Eu só quero te agradecer vocês todos aí, estou à disposição, para que vocês quiserem realmente ir lá na sede, trazer um atleta, 2 atletas, os meninos, que é bom para os meninos, se quiser, traga 2 atletas, a gente traz, entendeu? Sim. Para tentar mostrar ao povo o trabalho que nós estamos sendo feito. Além de ser um trabalho social,
um trabalho social. Aí, André Araújo, ele está responsável pela galera da base, né? Ele é o gerente, né? É o gerente. Ele é o gerente. Ele é o gerente. Ele é gerente geral, né? Gerente geral. Rapaz, eu preciso do seu número, viu? Ele vai estar conversando. André, seja bem-vindo, meu querido, fica à vontade. Boa tarde, Diga aí, boa tarde, qual Raimundo, o trabalho que você está fazendo aí? O trabalho do Estanciano que a gente está tentando fazer é tentar erguer o clube de volta. Então a gente trabalha desde o começo, desde a categoria sub-15, do mesmo jeito que a gente trabalha com sub-15, a gente trabalha no mesmo foco com o profissional. Então do mesmo jeito que a gente dá olhar para um sub-15, a gente dá olhar para um profissional. Que esse ano do Estanciano, que a gente estamos tentando se planejar para que o Estanciano volte a elite de futebol. Esse é o ano que a gente está tentando fazer de tudo, mas a gente também precisa que o pessoal esteja junto com a gente de grandes empresas, porque não é fácil Sidney tirar do bolso, Araújo tirar do bolso, colocar no clube e não ter retorno, porque futebol é muito difícil ter um retorno, muito. Então hoje o clube não tem patrocínio, e quem tá gastando lá com comida, alimentação, com todos esses atletas durante o ano todo. A gente não trabalha só o profissional, não é só 3 meses. Tem gente que não entende isso. Não é só 3 meses que a gente trabalha o ano todo. Então o povo tem que parar a distância, olhar, ver e tentar saber mais um pouco, que nem está tendo aqui. A gente está conseguindo falar, a gente está tentando demonstrar o que o clube está passando. Não é só o que o clube passou, hoje é o que está passando, a gente tem que olhar o que a gente está revivendo. Olha, André, uma coisa eu lhe digo. Independente se eu gosto ou não de André, independente se eu gosto ou não de Araújo, independente se eu gosto ou não de Sidney, eu gosto do Estanciano. Então, para o Estanciano crescer, a gente tem que ajudar. Não adianta também a galera, a torcida, os Estancianos, esperar que uma mega multinacional venha e aplique recursos no Estanciano. Não, a gente tem que fazer isso um pouco mesmo. É nossos pequenos empresários. É através de nossos pequenos empresários um contribuir com uma coisa, outra coisa, que sempre foi assim. Claro, tivemos uma era que a Prefeitura Municipal de Estância entrou como mutante. Infelizmente, a atual gestão, não sei como é que está esse relacionamento, mas pelo que eu estou percebendo, não está vindo com essa parceria, que é importante, cidade pequena, ter esse tipo de apoio do Partido Municipal. A Prefeitura entrou com montante, entre aspas, né? Araújo deixou bem claro aqui que sim, foi... sim, disse que ainda queria dar mais do que o combinado e não pagou. Parcialmente, né? Na verdade, o Estanciano tomou um calote, né? Houve muitas promessas. Mas mesmo assim, só rapidinho aqui, mas mesmo assim a gente agradece ao prefeito Carlos Magno pelo apoio que foi dado ao Estanciano, porque senão o Estanciano não teria chegado onde chegou naquele ano. Né? Mas aí no outro ano não houve só essa faltou questão. Ele, né? Cumprir no outro ano. Cumprir com a palavra Viu, André? Infelizmente está ficando pouco tempo, mas assim, que a gente tem horário a cumprir, mas os microfones e telefones do programa De Olho no Esporte estão abertos. Vamos marcar outro dia, aí a gente começa a entrevista mais cedo, né, Raimundo? E aí a gente mais para vocês colocarem, para a gente, né? Pra gente conversando, né? Esse foi o primeiro contato. Esse é o primeiro contato de vários que vamos ter. Estou ansioso que volte. Eu estou querendo que passe logo essa pandemia, que libere aqueles portões. Eu estou com saudade do Francão, de ver a juventude jogando, de ver a galera jogando. Eu estou com saudade disso, de estar lá pulando, gritando, louco. Eu estou com saudade disso. Uma pergunta rapidinho para a gente encerrar. Qual categoria vai iniciar os trabalhos de 2021? 2021, a gente está iniciando com 3 categorias. Mais 3 categorias. Que é o Sub-15, 17 e o 20. E a gente está dando muitas oportunidades ao pessoal de Estância. Então Você era de Estância, André? Não, sou de Aracaju. Mas a gente está abrindo os portões demais para o pessoal de Estância. É o tanto que a categoria Sub-15 é 90% dos jogadores de Estância. Então a gente tenta abrir as portas para o pessoal de Estância. Ele não está aqui querendo trazer atletas de fora. No momento nenhum. Ótimo, para incentivar a galera. A gente tem muitos talentos. Mas, André Araújo, Sidney, me desculpe, mas temos que encerrar o programa. Já estamos aqui com Hernandes Nunes. Em sequência, galera, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. E vamos marcar outro dia. Vamos marcar outro dia. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, muito obrigado. Um abraço. Saiu Estância do brilhante futebol, de histórias e de eternas alegrias. Estanciano, amado e exaltado, é campeão, vibra a torcida em harmonia. Vai buscar mais um título campeão, com coragem e raça vamos sim. Estanciano Esporte Clube de Sergipe, o mais querido da cidade Jardim.